Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde. Maranhão recebe nova remessa de vacinas contra a Covid-19. No quadro Vacina Sim, veja os locais dos postos de saúde para aplicação da vacina contra a gripe. Lei busca dar visibilidade e fortalecer o apoio às mães atípicas do estado. O quadro Fala Doutor desta semana, vamos falar sobre o câncer de intestino. E quem vai tirar todas as dúvidas é o médico coloproctologista Flávio Roberto. Profissão doulas ganha reconhecimento com a sanção da lei que regulamenta a atuação dessas profissionais no Brasil. No estúdio, você acompanha uma entrevista com o médico oftalmologista Rodrigo Lira Souza Lima. Ele vai falar sobre a campanha do Abril Marrom. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. O Maranhão recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, reforçando os estoques e ampliando a cobertura em todo o estado. São mais de 40 mil doses destinadas principalmente aos grupos prioritários. A vacinação segue como principal forma de proteção coletiva. O Maranhão recebeu uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19, reforçando os estoques e ampliando a cobertura vacinal em todo o estado. Ao todo, foram enviadas mais de 40 mil doses, que passam a integrar a estratégia de imunização, principalmente voltada aos grupos prioritários. Tem os grupos de crianças a partir de 6 meses até menores de 5 anos de idade, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Temos as gestantes e temos as pessoas com 60 anos e mais. Além da vacinação especial, que são dos demais grupos, que entra as puérperas, que entra os trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente. A nova remessa faz parte de uma distribuição nacional de mais de 2 milhões de doses enviadas pelo Ministério da Saúde para todos os estados brasileiros. A vacinação é fundamental. Devem se vacinar idosos, gestantes, crianças e pessoas imunocomprometidas, além do público geral que ainda não completou o esquema vacinal. Está reforçando para que os pais venham e tragam as crianças para vacinar, os idosos também que estão no grupo prioritário. A gente está tendo uma queda muito grande, que não estão vindo vacinar, E eu peço, que os pais tenham consciência, de trazer as crianças para vacinar, para evitar até o índice de internação que está sendo muito grande aqui em São Luís, não só aqui em São Luís, mas em geral, A orientação é que a população procure o posto de saúde mais próximo e mantenha a vacinação em dia, garantindo proteção individual e coletiva. Claene sabe da importância da vacina e garantiu a dose de Miguel. Por mais que seja dolorido, a gente sofre junto, mas sabe que é para um bem maior. A questão da prevenção em relação às doenças, os vírus que estão, ainda mais esse período de clima chuvoso que está demais, então a importância de nunca deixar ficar sem essa prevenção. A Secretaria Municipal de Saúde divulga às unidades de saúde que as vacinas contra a gripe estão disponíveis. Acompanhe no nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Pessoas a partir de 60 anos. Gestantes e puérperas. Povos indígenas. Trabalhadores da saúde. Professores das escolas públicas e privadas. Adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas. População privada de liberdade com 18 anos ou mais. Funcionários do sistema prisional.
pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. Quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade. Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e das Forças Armadas. Pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. O Maranhão agora tem uma semana dedicada à maternidade atípica no calendário oficial. A nova lei busca dar visibilidade e fortalecer o apoio às mães que cuidam de filhos com deficiência ou condições de desenvolvimento. Um avanço importante para a inclusão e políticas públicas no Estado. O Maranhão agora tem oficialmente uma semana dedicada à maternidade atípica no calendário estadual. A iniciativa foi sancionada pelo governador Carlos Brandão e nasceu a partir de um projeto de lei da deputada estadual Daniela. A data será celebrada todos os anos na segunda semana de maio e tem como principal objetivo dar visibilidade, valorizar e fortalecer o apoio às mães atípicas, mulheres que dedicam a vida ao cuidado de filhos com deficiência, transtornos ou outras condições de desenvolvimento. Quando você tem projetos de lei que estão de olho em quem cuida, então é como se fosse uma esperança a mais. Você tem mais perspectivas de que, ótimo, eu terei também qualidade de vida, eu também serei vista e essa criança terá mais qualidade de vida também porque eu estarei melhor. A falta de empatia e de informação ainda é uma barreira para o desenvolvimento pleno dessas crianças e para a qualidade de vida das famílias. Com a nova lei, a expectativa é que mais ações de acolhimento e inclusão sejam desenvolvidas de forma contínua, dando visibilidade à causa e fortalecendo redes de apoio. Para quem cuida, a principal dificuldade é a saúde mental. Precisa ter um auxílio para essa saúde mental acontecer, vindo de fora. Essa mãe precisa, ou esse pai, esse responsável, precisa ter esse acompanhamento também, porque para cuidar bem de uma criança atípica ou de um jovem atípico, um adulto, o cuidador precisa estar bem. Então, são um conjunto de fatores que precisam estar em sintonia para que a qualidade de vida de todos que estão envolvidos seja muito positiva e o melhor possível. Com a lei já em vigor, o Maranhão avança no reconhecimento da maternidade atípica, um passo importante para transformar a empatia em políticas públicas e garantir mais inclusão na sociedade. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é câncer de intestino. E quem vai tirar todas as dúvidas é o médico coloproctologista Flávio Roberto. Bom dia, o nosso quadro Fala Doutor. A gente vai abordar um assunto muito importante, mas que ainda é um tabu para muita gente, que é o câncer de intestino. É um assunto que merece um esclarecimento e a gente vai conversar com um especialista no assunto, o doutor Flávio Roberto, que é médico coloproctologista. Doutor, seja bem-vindo ao Mais Saúde. E a gente quer falar um pouquinho sobre o tabu que envolve a saúde do intestino. A gente tem muitos casos de câncer de intestino estimados para este ano no Brasil e no Maranhão. E por que ainda é um tabu? Porque muita gente ainda negligencia um pouco os cuidados com a saúde do intestino. Bom dia, é um prazer poder participar. E é um tabu porque o principal exame que faz o diagnóstico e a prevenção desse câncer é a colonoscopia. E as pessoas ainda têm um tabu com relação a este exame. É importante entender que no Maranhão nós teremos aproximadamente, segundo o INCA, mais de 2.000 novos casos de câncer de intestino este ano. E no Brasil serão mais de 50.000 novos casos. São dados alarmantes. São dados que impactam a saúde pública do Brasil e do Maranhão em particular, e a gente precisa entender que esse câncer é o câncer mais comum em jovens abaixo de 50 anos. Então é muito importante saber ouvir o intestino.
A gente tem muito forte a questão da campanha do Novembro Azul como um alerta para a saúde do homem, principalmente, mas você falou a questão da colonoscopia e envolve também outros cuidados, que a gente vai falar da saúde do intestino. É um tipo de câncer que ele pode ser prevenido? Como é que a gente pode também fazer essa observação? Há uma forma de prevenir o câncer de intestino? A gente viveu recentemente o Março Azul Marinho, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de intestino. E sim, o câncer de intestino ele pode ser prevenível, sim, em mais de 90% dos casos, através do exame que é a colonoscopia. Por quê? A maioria dos tumores de intestino crescem através de pequenos caroços, que são os pólipos intestinais. Se eu faço uma colonoscopia e identifico os pólipos intestinais e os retiro, eu quebro a sequência de formação de um câncer. E a partir daí, eu previno que esse câncer apareça. Por isso que é a importância da colonoscopia. A colonoscopia ela deve ser feita inicialmente, mesmo que você não sinta absolutamente nada, você é uma pessoa normal, vai ao banheiro regularmente, não tem sangue, você não sente nada aos 45 anos. E depois, cada paciente, cada quadro vai determinar a frequência de realização deste exame. Mas aos 45 anos, mesmo sem sentir absolutamente nada, é necessário que a gente inicie o rastreio para esse câncer, que é a sua prevenção. E os jovens, né, também a gente faz esse alerta, que o senhor falou que muitos jovens estão sendo diagnosticados com câncer do intestino, o que não se via, né, em outros tempos. Está relacionado com os hábitos também? Influencia? Qual é o ponto que a gente tem que ficar atento para os hábitos, né, tanto da alimentação, hábitos da rotina? A gente tem observado uma espécie de jovialização do câncer de intestino, que era muito comum há 20, 30 anos atrás de pessoas mais idosas. Hoje a gente está vendo isso de uma forma mais precoce. Isso tem a ver com estilo de vida, hábitos de vida, que são os alimentos ultraprocessados, uma ingesta maior de bebida alcoólica, cigarro, a questão de pouca ingesta de fibra, a questão da obesidade, tudo isso são fatores que aumentam a chance de presença precoce de tumor no intestino, porque eles são fatores pré-cancerígenos. Então, a gente precisa entender que hábitos saudáveis, como atividade física, uma alimentação rica em fibra, diminuir alimentos processados, uma boa ingesta hídrica, ter cuidado com a saúde, ouvir o que o intestino tem para dizer, isso vai ajudar bastante na detecção precoce e até mesmo na prevenção desse tumor. Genética influencia nesses casos? O câncer de intestino, quando eu tenho um diagnóstico de câncer na família, aquela família, então, ela tem que ser rastreada para que a gente observe se há ou não novos casos. Então, aumenta a chance. Mas existem síndromes hereditárias, que são síndromes que passam de pai para filho ou mesmo netos, que são as poliposes adenomatosas familiares. Então, nesses casos, a gente tem que fazer um rastreio precoce dessas famílias, identificando os casos, identificando a família, fazendo estudo genético para que a gente possa dar a esses pacientes qualidade de vida. Hoje, quais são as principais formas do tratamento? Vai depender de cada fase e tudo, mas o que a gente tem no tratamento do câncer de intestino? Então, na fase precoce, quando eu ainda tenho os pólipos, o tratamento é a retirada dos pólipos. Pronto, então eu evito que um câncer apareça. Mas, por alguma razão, o paciente não fez sua prevenção e apareceu um tumor, um câncer. Então eu vou ter que identificar a localização desse tumor. Se é em qualquer parte do intestino grosso, o primeiro passo é cirúrgico, para depois ele poder fazer, se for o caso, quimioterapia depois. Quando eu tenho lesões do reto, aí primeiro eu faço químio e radioterapia para depois fazer a cirurgia. Então é muito variável o ponto, o estágio que a gente encontra a doença.
Quanto mais precoce a gente acha a doença, maior a chance de cura, mais chance essa pessoa tem de levar uma vida normal, mesmo passando por todos esses processos de cirurgia e de quimioterapia, dependendo de cada caso. Como bem o senhor lembrou do Março Azul Marinho, eu queria que a gente reforçasse essa conscientização, né, das pessoas pelos cuidados com a saúde do intestino, né, principalmente a questão dos hábitos, a ida ao médico, né, porque também é importante fazer essa consulta, essa ida ao profissional para também fazer o check-up de como anda a saúde. Vamos, então, conscientizar as pessoas? É extremamente importante que a gente escute o nosso intestino, ele fala com a gente. Então, dor abdominal, distensão, alternância do ritmo intestinal, seja constipação ou diarreia, sangramento, anemia, perda de peso, tudo isso são sinais que podem nos levar a um diagnóstico de câncer de intestino. E a gente não pode ficar postergando isso. A gente não pode achar que isso é besteira, isso é uma hemorroida, não. A gente tem que investigar, a gente tem que ter certeza que isso não é nada demais e, se for alguma coisa, tratar corretamente. Então, agradeço a participação do Dr. Flávio Roberto para esclarecer essas dúvidas. Muito importante a gente falar desse assunto. E quem tiver mais dúvidas, né, é importante acompanhar nossas redes sociais, que a gente vai deixar os esclarecimentos e também essa entrevista foi bastante esclarecedora com o Dr. Flávio Roberto. Larissa Madeira para o Mais Saúde. E acompanhando no próximo bloco, profissão doulas ganha reconhecimento com a sanção da lei que regulamenta a atuação dessas profissionais no Brasil. Uma entrevista com o médico oftalmologista Rodrigo Lira Souza Lima. E o assunto é a campanha do Abril Marrom. A gente volta já. A Assembleia Legislativa do Maranhão iniciou uma campanha interna de vacinação contra a gripe. A ação reuniu deputados, servidores e dependentes, com incentivo especial do personagem Zé Gotinha. Uma mobilização que reforça a importância da imunização diante do aumento de casos respiratórios. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, recebeu a visita deste personagem importante da saúde pública do Brasil, Zé Gotinha. É que ele esteve na sede do Parlamento Estadual para o lançamento da campanha interna de imunização contra a influenza, promovida aos deputados, servidores da casa e seus dependentes. A influenza é uma doença altamente agressiva, que dá internação e às vezes óbito, né? Principalmente para os nossos idosos e crianças. E é uma doença que facilmente se previne, né? E estamos aqui com o nosso Zé Gotinha aqui, lançando a nossa campanha. Vamos evitar a influenza, evitar de adoecer e de adoecer os outros, tá bom? Vamos lá, a Assembleia está de portas abertas esperando você aqui para vacinar. No plenário na Gibiaica, o Zé Gotinha incentivou a imunização dos deputados e assessores. Uma ação rápida, mas que ajuda a salvar vidas. Agradecer à presidente Iracema por estar proporcionando essa campanha no interior das dependências da Assembleia para os servidores. Uma paradinha antes da sessão plenária para receber a vacina que ajuda na proteção contra a síndrome gripal e a síndrome respiratória. É que os casos estão lotando os hospitais do Maranhão. Sabemos dessa importância do cuidar, né? Desse cuidar individual e principalmente desse cuidado coletivo que nós temos que ter. A campanha de vacinação contra a influenza acontece hoje e vai até amanhã no fim da tarde no Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa. As doses estão disponíveis para todas as idades, especialmente ao grupo prioritário. Crianças e idosos e pessoas com comorbidades. Isso sinaliza o quê? Para uma preocupação
do órgão, da Assembleia, para com o bem-estar dos seus funcionários, né? Na creche Escola Sementinha, a garotada adorou receber o Zé Gotinha. Zé Gotinha veio para mostrar que uma criança que estuda, uma criança que aprende, tem que ser uma criança saudável, então tem que vacinar, tem que cuidar da saúde. E aqui na Assembleia, as nossas crianças recebem todos esses cuidados. A ideia é incentivar os pequenos sobre a importância da vacinação. A presença das doulas tem transformado a experiência do parto, com mais acolhimento e informação para gestantes. E agora, a profissão ganha reconhecimento com a sanção da lei que regulamenta a atuação dessas profissionais no Brasil. Um passo importante para o cuidado humanizado. A chegada de um filho é um dos momentos mais marcantes na vida de uma família. E cada vez mais mulheres têm buscado um acompanhamento que vai além do atendimento médico tradicional, o suporte das doulas. Thaísla viveu essa experiência e confirma os benefícios. A presença da doula ajuda a reduzir a ansiedade, fortalece a autonomia da mulher e contribui para um parto mais consciente. A doula, ela te dá suporte no teu emocional. Ela não é parteira, ela não é médica, mas ela estuda muito e antes do parto, ela busca te conhecer. Ela buscou me conhecer, saber quem eu era, o que representava tudo que estava acontecendo, o que era para mim e para o meu esposo, como que eu estava no meu relacionamento com meu esposo, com meus familiares, quem ia participar do parto. Ela quis dar o treinamento para todo mundo que ia estar aqui no dia do parto. E tudo que eu passava, como é que você está, o que você está sentindo, tudo ela me dava suporte. Aqui na Casa de Parto Aconchego Materno, em São Luís, esse cuidado humanizado já faz parte da rotina. Um espaço preparado para acolher mulheres que desejam viver o parto de forma mais segura e respeitosa. Quando ela chega, está todo esse espaço preparado de acolhimento para ela, né? E aí essa mulher, ela vem com a doula, vem com a mãe, vem com o marido, né? Toda a família. Se quiser participar, né, desse momento, vai ser bem-vindo, porque é um momento que fortalece, quando a gente tem toda a família junto desse processo. É aqui nesse ambiente acolhedor que as mulheres encontram não só segurança, mas apoio emocional. A presença da doula tem sido significativa no momento do parto. Luana está à espera de Catarina. É o segundo filho dela que vai nascer na casa de parto. Eu escolhi voltar justamente pela primeira experiência. Eu queria ter um parto. Inicialmente eu queria ter um parto em casa, de uma forma mais assim aconchegante, um local que eu me sentisse mais em casa mesmo, mais acolhida. E aí eu tomei conhecimento da casa de parto, que tem uma estrutura maior, que na minha casa não teria, mas que também tem esse ambiente de lá, assim, e que é bem aconchegante. Durante todo o processo, a doula atua como uma ponte entre informação e acolhimento, oferecendo técnicas de respiração, alívio da dor e suporte emocional contínuo. A doula está presente desde a gestação. Então, na gestação, a gente vai falar sobre todos os possíveis cenários do parto, né? Se essa mulher deseja um parto normal, caso ela precise de uma indução, caso ela precise de uma cesariana, como é que acontece cada um desses cenários, as possíveis intervenções no parto, né? A gente escuta essas demandas emocionais da mulher, né? Tem muitos mitos com relação ao parto-nascimento e a gente vai levando essa conscientização para a família. No Brasil, a profissão agora ganha um novo reconhecimento. Foi sancionada a lei que regulamenta o exercício das doulas, profissionais que oferecem apoio físico, emocional e informativo às gestantes antes, durante e após o parto. A doula é uma figura que sempre existiu e agora com a lei, essa lei vem regulamentar, reconhecer formalmente que nós somos profissionais da saúde, né? Então, a própria ciência já tem muitos estudos que enfatizam, que demonstram os benefícios de ter uma doula. Então, a lei ela só vem agora regulamentar mesmo, né? Colocar no papel aquilo que a gente já sabe que há muito tempo existe. A nova legislação estabelece que a doula é de escolha da mulher. Portanto, a doula pode entrar em qualquer maternidade, seja pública ou privada, sem que seja cobrada taxa extra por isso, por parte do estabelecimento. Estabelece também quem pode atuar como doula. Doula não é profissional técnica e não pode utilizar equipamentos nem realizar procedimentos técnicos. Não substitui a enfermeira, médico e nem pode ser substituída. Portanto, não pode exercer dupla função.
um avanço que fortalece o cuidado com a vida desde o início e garante que mais mulheres possam viver o parto com respeito, informação e acolhimento. O mês de abril é marcado pela campanha do Abril Marrom, dedicada à conscientização sobre a prevenção e o tratamento de doenças oculares que podem levar à cegueira. E para falar mais sobre este assunto, o programa Mais Saúde de hoje conversa agora com o médico oftalmologista Rodrigo Lira. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde, doutor Rodrigo. Bom dia, Ismael. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Como você citou há pouco, o mês de abril é dedicado ao Abril Marrom, que faz uma associação para conscientizar a população sobre algumas doenças oculares que podem levar à cegueira. Dentre essas doenças, a gente pode encaixar o glaucoma, a retinopatia diabética e alterações como a catarata. Por que esse tema é tão urgente, doutor, no mês como o mês de abril, que está no primeiro semestre do ano? Justamente por conta da evolução que essas doenças podem vir a ter. Por exemplo, o glaucoma é considerado uma doença que tem uma característica de progressão, né? De uma doença progressiva, uma doença crônica e muitas vezes uma doença silenciosa. Então, vale a pena a população ter a consulta de rotina, mesmo sem apresentar sintomas, mesmo sem apresentar queixas. Outros tipos de doença, como eu citei há pouco, que é a retinopatia diabética, o paciente, quando ele tem um descontrole glicêmico, um descontrole da sua doença de base, ele pode ter uma perda súbita da visão. Então, sempre é necessário o paciente ele ter aquela rotina, né, de consultas. Essa consulta com um profissional da oftalmologia, qual é a recomendação para se fazer de ano em ano, de 6 em 6 meses? Varia bastante pelo quadro clínico do paciente. Sempre, né? Isso, é sempre importante fazer, pelo menos uma vez ao ano, mas isso depende muito do quadro clínico do paciente. Por exemplo, esses pacientes que têm alterações na retina em decorrência de complicações do diabetes, a frequência ela se dá um pouco menor. Paciente do glaucoma, dependendo do estágio do glaucoma, do uso de medicações, se é recomendado um tratamento cirúrgico ou não, varia também e a gente faz esse acompanhamento com uma frequência ainda menor. Doutor, quando a pessoa procura um oftalmologista, quais são os exames iniciais que são feitos? Depende do sintoma, como é que é? Na verdade, na consulta básica do oftalmologista, a gente faz a consulta inicial da refração, né, em que a gente verifica a acuidade visual do paciente. A gente faz a avaliação da biomicroscopia, em que a gente vê o segmento anterior do paciente, as características da conjuntiva, da córnea, do cristalino. E a gente também faz a fundoscopia, que é a avaliação da parte posterior, né, do nervo óptico, da parte da mácula. E muitas vezes também a gente faz um mapeamento de retina, para olhar a retina de uma forma muito mais completa. Essa questão do glaucoma, doutor, ela pode acometer em qualquer idade? Como é que funciona? O glaucoma, geralmente, ele acomete pacientes mais idosos, mas crianças também já podem nascer com glaucoma, né? Como a gente apresenta crianças com glaucoma congênito. Tem um glaucoma juvenil também, né? Que atinge pacientes ali adolescentes, uma faixa ali de uns 20 a 30 anos também. Mas a incidência é maior em pacientes maiores de 60 anos e apresentam alguns fatores de risco. Por exemplo, pacientes que têm um histórico familiar, principalmente parentes de primeiro grau, também pacientes da raça negra, pacientes que têm alterações sistêmicas, como a hipertensão, como o diabetes. São um dos principais fatores de risco para o glaucoma. Que tipo de sintoma, seja para o glaucoma ou para uma outra doença mais grave na visão, a pessoa deve ter cuidado? Então, o sintoma que é mais incidente nesses casos do glaucoma, ou nos casos da catarata, é a perda de visão, né, a baixa de visão. Então, o paciente ele vai sentir a modificação, como se fosse um embaçamento visual, os pacientes que têm catarata. E, às vezes, também, os pacientes que têm glaucoma, eles podem ter uma perda da visão e de uma forma um pouco mais segmentar. Doutor, o paciente idoso é mais difícil de tratar quando ele procura, já quando a catarata, por exemplo, já não tem mais solução? Como é que funciona isso? Ismael, na verdade, a catarata ela tem um bom prognóstico quando a catarata ela é avaliada numa forma assim, mais intermediária ou, às vezes, uma forma mais inicial também.
mas a gente consegue fazer a reversão da acuidade visual com um tratamento cirúrgico. Então, a gente consegue devolver a visão do paciente através do tratamento eficaz da cirurgia. A pessoa, quando ela tem dor e ardência nos olhos, isso representa algum tipo de perigo? Como é que funciona, doutor? A dor e a ardência ocular está muito mais associado com a parte mais externa do olho. Por exemplo, alterações como a conjuntivite, né, que é a parte branca do olho que está inflamada, ou às vezes também alterações na região palpebral, como a blefarite. São inflamações que elas podem levar ao prurido ocular, ao lacrimejamento, à fotofobia. E geralmente a catarata ela não está muito associada. A catarata ela se caracteriza por ser uma opacidade do cristalino, uma opacidade em que todos nós temos o nosso cristalino, que é a nossa lente natural. Com o passar do tempo, ela vai se opacificando. Então, a principal queixa que o paciente tem é a dificuldade de enxergar para longe. Doutor, a cegueira ainda é muito comum por conta da catarata? Como que tem acontecido? O senhor recentemente veio de São Paulo, né, onde estava estudando, veio aqui para o Nordeste, voltou para São Luís. Ainda é muito comum essa questão de cegueira envolvendo catarata? Sim, a principal causa, né, de cegueira reversível, segundo a OMS, é a catarata. Então, é uma doença ainda, é uma alteração que é ainda incidente, tanto em São Paulo como aqui no Maranhão. Mas, obviamente, assim, pela questão mesmo de acesso da população ao serviço oftalmológico, os pacientes que nós atendemos aqui no Maranhão, quando eles vêm vêm à consulta oftalmológica, já está uma catarata bem avançada, né? Que a gente fala que é uma catarata total. Então, há o tratamento cirúrgico, que é bastante eficaz, mas, obviamente, que é um estágio que prejudica um pouco mais a qualidade de vida do paciente, né, pela dificuldade de visão. Doutor, o que acontece, a gente percebe também que muita gente usa colírio sem nenhum tipo de recomendação médica, vai na farmácia, compra qualquer um. Qual o perigo de estar usando um produto como esse com a saúde do olho? Então, a questão dos colírios com uso indevido, né, sem recomendação médica, pode levar a alguns tipos de alterações. Por exemplo, colírios que são à base de nafazolina, o uso não é muito devido, né? A gente não recomenda fazer esse uso do colírio. Por exemplo, também pacientes que usam colírio com corticoide, sem passar por uma avaliação oftalmológica, sem avaliar a córnea. Então, são alterações também que podem causar alterações corneanas pelo uso indevido da medicação. Doutor, e de que forma a tecnologia tem ajudado vocês, profissionais da oftalmologia, a solucionar problemas que antes se tinha mais dificuldade em cuidar? Ismael, a tecnologia hoje ela é uma grande aliada do profissional médico e nisso se inclui bastante o oftalmologista. Hoje nós temos bastantes exames, né, que em outrora nós não tínhamos, e que eles são capazes de fazer a detecção de alguns tipos de doença de uma maneira mais precoce. Fazendo esse diagnóstico de maneira precoce, a gente consegue efetivar um tratamento muito mais benéfico ao paciente. Doutor, a gente está aqui num estado que é muito quente, né? Tem incidência solar praticamente o ano inteiro, mesmo no período chuvoso, né? Quando a chuva cessa, o sol aparece. De que forma a saúde ocular depende dessa incidência solar? Muita gente pode ser prejudicada com a exposição demais? Sim, a gente tem algumas alterações oculares que podem ser prejudiciais pela exposição solar, até pelos raios ultravioletas, então a necessidade de uso de óculos escuro e alterações também como o pterígio, que é aquela carne que fica na região da conjuntiva, né? Então, um dos principais fatores de risco é a exposição solar de uma maneira muito intensa. E essa exposição solar com óculos que não é adequado, né, vendido de forma irregular, também não ajuda muito, né? Não é preciso ter um óculos que tenha filtro capazes de proteger realmente, né? Exatamente, Ismael. Então, assim, a necessidade de sempre ter uma avaliação, uma recomendação pelo médico oftalmologista
que a gente é capaz de prescrever o óculos de uma maneira correta e orientar contra a questão desses filtros, né, para evitar que a exposição solar intensa ela possa prejudicar o nosso paciente. Rodrigo, agora uma orientação para o pessoal de casa. O que deve se fazer para evitar a cegueira em qualquer idade? Em primeiro lugar, Ismael, a necessidade de fazer a avaliação de uma forma frequente, né, de uma forma rotineira, mesmo sem o paciente ter o sintoma, porque apenas o médico oftalmologista ele é capaz de detectar alterações no nervo óptico ou alterações da pressão intraocular que pode levar ao glaucoma. É capaz também de detectar se há ou não a presença da catarata, qual o estágio que essa catarata está. E também avaliar com a retinopatia diabética, né, que é uma doença que ela tem a característica de, se tiver alteração na região macular, o paciente ele pode ter uma perda súbita da visão. E futuramente pode até ter também um descolamento de retina, que é um prognóstico um pouco mais reservado. Em relação a esses óculos que as pessoas costumam comprar em farmácia, que às vezes não é indicado profissional, é testado ali mesmo na hora da compra, qual a sua orientação em relação a isso? Então, esses óculos comprados assim de maneira sem passar por uma avaliação oftalmológica com o médico oftalmologista, nós não recomendamos, né, porque geralmente são óculos que para pacientes que têm a presbiopia, dificuldade de enxergar para perto. Então, mesmo dessa forma, né, comprando de forma indevida nas farmácias, a gente recomenda passar por essa avaliação, porque a gente vai orientar a questão do grau conforme a avaliação clínica mesmo lá no consultório. Então, se tiver um grau um pouco a mais do que o necessário, o paciente ele vai conseguir ter dor de cabeça, né, aquele cansaço visual, e vai acabar não conseguindo usar o óculos de uma maneira correta. Doutor Rodrigo, muito obrigado por sua participação aqui no programa Mais Saúde de hoje. Ismael, eu que fico grato pelo convite de poder conscientizar a população sobre essa campanha tão importante como o Abril Marrom. Obrigado mais uma vez. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana. E a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!